nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Meditação e partilha do Livro do Céu da Serva de Deus Luísa Picarreta, volume 8, trecho 2, 3 de outubro de 1907. Como o próprio eu torna-se escravo de Deus. Encontrando-me em meu habitual estado, o bendito Jesus não vinha, e eu estava dilacerada pela dor de sua privação, e não só por isso, senão pelo pensamento de que meu estado de vítima não fosse mais vontade de Deus. Me parece haver me tornado nauseante ante a presença de Deus, digna apenas de ser odiada. Aquela já não estava mais, sofrendo como vítima. Jesus já ia começar com ela, já estava a dar início, aos conhecimentos, do livro do céu, da vida divina. Os 9 primeiros volumes também, são partes integrantes do livro do céu. Portanto, os conhecimentos da vida divina, ele iria começar a revelar, a transmitir a ela. Agora, enquanto isso pensava, assim que Jesus veio me disse: minha filha, quem escolhe o próprio eu, mesmo por um instante, por um momento, reprime a graça, se faz dono de si mesmo e torna-se escravo de Deus. Jesus está dizendo, do voltar-se para si mesmo, o deixar Deus para se voltar para si mesmo. Quem escolhe o próprio eu, mesmo por um momento, reprime a graça, e se faz dono de si mesmo, e torna-se escravo de Deus. Se faz dono de si mesmo, já não é Deus o centro, mas a si mesmo, então totalmente conduzido, pela vontade humana, se faz escravo de Deus. E aqui eu lembro, no que diz, torna-se escravo de Deus, é o que já foi dito antes, na escola, em que a pessoa se dirige a Deus, de modo a receber dele o pagamento dos trabalhos que ela realizou, que é a santidade das virtudes, a santidade humana, que se coloca como esse servo, esse escravo, e tudo que faz é na intenção de receber de Deus o pagamento, das obras que realizaste. Então é muito triste porque não está na condição de filho, mas de escravo. E depois continuou, Jesus acrescentou: a vontade de Deus faz tomar a posse divina, mas a obediência é a chave para abrir a porta e entrar nesta posse. Então não adianta conhecer a vontade de Deus e não a pôr em prática, estar diante dela e não ter a chave para abrir a porta, e adentrar. Então uma vez conhecida as verdades, da divina vontade, se resigna, se esvazia, se nega a si mesmo para viver a divina vontade, a qual ele diz aqui, pela obediência. A chave para abrir e adentrarmos e termos posse desse dom é a obediência. É a obediência a chave para abrir a porta e entrar nesta posse. É essa santa obediência
né, que Luísa dizia lá no início, né, é por ordem, né, em correspondência a essa santa obediência que eu escrevo, né, e muitas vezes ela se refere à obediência, né, que ela precisa viver. Então, se a gente vive a negligenciar essa obediência, então não tomamos a chave e não viramos, né, não viremos, né, a chave lá para destrancar essa porta e adentrarmos, né, a ter a posse desse dom, desse bem, né, que é a santidade do próprio Deus. Reformarmos o vazio, né? É estarmos vazios para ser cheios da vontade de Deus. É formar esse quarto para Jesus descansar em nós. É não ter mais pensamentos voltados para nós mesmos, mas em tudo, né? Voltados a Deus, a satisfazer a Deus, a corresponder a Ele, a vivermos unicamente, né, em função dEle. Como foi dito, né, no estudo que eu ouvia, né, da vida íntima. Deus se revelou a nós, né, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, não para revelar o amor dele à criatura, mas para mostrar o amor que a criatura deve se ter a Deus, né, a Deus Pai. Então Jesus é nosso modelo, né, é como devemos viver, né, para a honra e glória de Deus, né, por amor a Ele e pela a salvação das almas, né, daqueles que, né, não entendem, não conhecem e, portanto, não vivem, né, mas vivem as suas maneiras, a sua vontade humana. Então, ele veio a nos ensinar como corresponder ao Pai e nós, por nossa vez, né, assim vivendo, somos também, né, exemplo para os outros, né, que queira amar a Deus como se deve, né, como a filhos, não como a escravos, a serviçais, né, mas a filhos amados, de modo que o Pai possa, né, novamente dizer: este é meu filho bem amado, a quem eu ponho todo o meu agrado, né, escutai-o. E assim a nossa vida fica em correspondência a Deus, né, falamos das maravilhas de Deus, né, da parte dele não nos falta, né, e também nós, né, correspondamos a ele. Mediante as criaturas que não querem ouvir, que não querem saber, respeitamos, né, mas como sempre, né, da parte de Deus, o amor de Deus foi derramado. A pessoa que por si só, né, por obstinação da sua vontade, não quis ouvir, porque é o que se dá, né, dentro da própria casa, em que as pessoas não querem saber, né, não quer conhecer o Jesus que você conheceu, ela quer saber do Jesus que ela conhece. Né, até pode pensar, né, quem é você para me ensinar, né, algo, né, mas respeitamos, né, deixamos a todos na sua liberdade, como Deus assim o faz, né, porque é Deus é quem vai tocar, é Deus é quem vai mostrar, né, é o Espírito Santo é quem ilumina. E assim respeitamos e esperemos, né, pela graça de Deus derramada a todos. Tornamos assim, então, o que foi dito, né, coparticipante no plano, projeto de Deus, né, de salvação, de redenção e santificação das almas. Quando Jesus, como nosso advogado, fez por nós, e nós agora pagamos a Ele, também nós, né, aqui as almas vítimas e também os filhos da divina vontade, se unem a Jesus, né, ao sacrifício de Cristo, pela a salvação e santificação das almas, né? Então somos esse corpo místico de Cristo que não participa, né, apenas dos benefícios, né, da divindade, né, da glória de Deus, mas também da paixão de Cristo
e aqui consciente disso, né? E nessa consciência nos ofertamos a Deus, né? Aceitamos aquilo que nos acontece, né? Como vindo da divina vontade, né? Nos resignamos, nos submetemos a tudo que ela tem para nós, né? E não ficamos a reclamar nem a arrastar a nossa cruz, mas abraçados a ela, né? Nos deixamos ser pregados nela, né? E nos ofertamos como vítimas, né? Hóstias vivas, né? Co-participantes, né? Com Jesus, né? Onde é quando ele conta com cada um de nós, porque ele estando já na glória, né? Não pode mais sofrer. Então ele quer, né? Continuar a sua paixão, o seu plano de redenção e agora de santificação através de nós, né? Dos filhos da divina vontade. E assim ele poder descansar e nós trabalhar por ele, né? Fazer por ele. Exatamente o que ele já fez por todos nós. E nós também na divina vontade, né? Abraçamos e fazemos por todos. Então eis o grande milagre, né? Da divina vontade. Que precisamos entender, né? Ter plena consciência, né? De tudo isso. E viver e pôr em prática, né? Na nossa vida. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.